Oi meninas, bom dia, boa tarde, boa noite. Essa semana nós vamos dar início ao terceiro bloco, a terceira parte do nosso material, e a gente vai começar a trabalhar um pouquinho sobre identidade. A referência bíblica da lição 21, que é a primeira lição desse bloco, tem como texto base o Salmo 139, dos versículos 13 a 17, e também a Júlia, que escreveu essa devocional, ela vai falar um pouquinho mais para frente de Efésios 2:10, que diz assim: Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Algo que nós temos presenciado, né, nos nossos dias, eu acho que desde que o mundo é mundo, é a questão da comparação. Né? E nós que somos mulheres, muitas vezes a gente é levada a se comparar com a outra, né? E eu tenho visto e ouvido uma seguinte expressão que diz: Ah, mas eu não sou tão produtiva quanto a fulana, quanto a ciclana. E eu fico me perguntando, quando eu ouço isso, o que significa ser produtiva, né? Nós temos realidades diferentes, temos uma mesma fé, mas temos realidades diferentes. Então, o meu conceito de produtiva é quando eu consigo parar, ler a palavra, orar. É quando eu consigo buscar a Deus. E, humanamente, é quando eu consigo cuidar dos meus filhos, terminar o dia, né? Muitas vezes, para mim é um sucesso terminar o dia com todos alimentados, banhados e na cama. E tem dias que o meu foco de produtividade é brincar com eles, é estar junto. E tem dia que eu não consigo fazer isso. A pergunta é: será que a minha produtividade é igual à sua produtividade? Nós vivemos num mundo, meninas, que a vitrine, né, a vitrine das redes sociais, ela nos prejudica. A rede social, ela não é de toda prejudicial, tá? A internet não é de toda prejudicial. Eu falo por mim, 90% do discipulado, do acompanhamento que eu faço é pela internet, por conta da minha realidade de família hoje. Então, WhatsApp, vídeo no YouTube, torre de oração, quando eu posso fazer, enfim. Só que a rede social, ela traz para nós um peso muito grande, negativo. Por quê? Às vezes eu olho uma pessoa lá, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz isso, fiz aquilo, e a gente se compara e fala assim: nossa, eu não fiz nem metade do que a fulana fez. A pergunta é: o seu conceito de produtividade é igual ao meu? É uma coisa que a gente precisa refletir. E aqui, quando ela fala de identidade, me veio muito isso, a questão da comparação. Você não foi feita para ser a Érica e eu não fui feita para ser você. Então, aquilo que eu produzo, em primeiro lugar, não é para você, não é para mim, é para o Senhor. Porque o Senhor trouxe para mim uma tarefa e eu preciso realizar essa tarefa por causa dele, em primeiro lugar. Ah, mas a fulana ora uma hora, a fulana limpa a casa todo dia, a fulana. Gente, a fulana, a Ana, a Josefa, a Tiririca, cada um é cada um. Eu tenho 4 filhos, eu sou esposa de pastor, eu trabalho fora, eu tenho uma realidade. A minha amiga, a minha companheira de ministério, a minha colega, ela tem uma outra rotina, ela tem uma outra realidade, e pode ser que ela tenha o mesmo chamado que eu? Pode. Mas ela não foi chamada para desempenhar o mesmo papel que eu e vice-versa. E isso, meninas, precisa ser pensado por quê? Porque a gente se sobrecarrega tentando se comparar umas com as outras. Entende?
Eu não fui chamada, por exemplo, para trabalhar diretamente com a ação social. Eu não fui. Eu tenho um outro chamado. Se eu precisar ir para uma ação social, eu vou para ajudar, mas não é o meu chamado. A gente tem que estar pronto para servir onde o corpo de Cristo precisa, mas não significa que aquele é o meu chamado. Então não adianta, por exemplo, vamos usar a Valesca, né, que está ali com o Almir, auxiliando, ajudando. Não adianta eu querer me comparar com a Valesca. Nossa, a Valesca é muito melhor do que eu. Tô dando um exemplo, tá, gente? Porque ela vai pra rua e eu não. Não. A Valesca tem um chamado dela, a Érica tem um chamado dela, a Natália tem um chamado dela, e nós, cada uma dentro daquilo que o Senhor tem nos proposto, juntando as nossas forças, nós formamos o corpo de Cristo. E trabalhamos juntas, e cooperamos umas com as outras, mas não somos iguais. Algumas têm limitação física, outras têm limitação de rotina. Eu já falei, eu adoraria fazer visita todo dia, mas eu não posso. Eu priorizo a minha família, eu priorizo os meus filhos. Então, eu preciso cuidar dos meus filhos primeiro para depois cuidar de quem tá fora. Porque não adianta eu cuidar de quem tá fora e a minha casa tá uma bagunça, espiritualmente falando. Então, meninas, nessa primeira lição, o que eu quero trazer para vocês é: nós fomos criadas pelas mãos de Deus de uma maneira muito criativa e nós somos formadas para colaborar com o corpo, né, enquanto comunidade, mas cada uma de nós temos algo individual. E não adianta você querer ser a Érica e eu querer ser você, porque a gente não vai conseguir. Tem dia, até eu brinco, né, com o pessoal que costuma vir bastante aqui em casa, falo, gente, vocês vêm bem no dia que eu não arrumei a casa. E o dia que eu arrumo a casa, vocês não aparecem. Tem dia que eu não consigo. Tem dia que não dá. Tem dia que a minha... Eu tô com 2 filhos doentes, uma com problema no joelho. Por enquanto, em nome de Jesus que permaneça assim, é o Daniel que tá bem. Eu tenho que dar prioridade para a saúde dos meus filhos. Tem dia que eu consigo arrumar a casa e tem dia que eu não consigo. Tem dia que eu consigo ir dormir com a pia de louça zerada, 100% limpa, tem dia que eu não consigo. Essa é a minha realidade. Talvez você que não tenha filho ou não tenha filho pequeno, você consiga ter uma casa muito mais organizada do que a minha. Mas isso não significa que você é melhor ou pior do que eu, porque nós estamos em momentos e rotinas diferentes. A nossa prioridade é Cristo. Ah, Érica, mas então se você está dizendo, né, porque tem gente que adora distorcer o que a gente fala. Você está dizendo que eu estou dizendo o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a nossa rotina, o nosso dia a dia é uma loucura de todas nós. Não é porque eu tenho 4 filhos ou porque a outra tem um filho, não. A questão é muito bom ter uma casa arrumada? É maravilhoso, mas tem dia que não dá. É muito bom você orar 1 hora por dia e ter... É ótimo, mas tem hora que a gente vai orar enquanto tá fazendo as coisas. Buscar a Deus em todo o tempo. A gente já falou sobre isso. Então, meninas, precisamos pedir a Deus para deixar as comparações de lado. Isso também não significa que eu possa estacionar e falar, eu sou assim, eu nasci assim, eu vou viver assim, vou morrer assim. Não. Nós precisamos buscar a constante melhora. A gente também já falou sobre isso. Porém, tem dia que terminar o dia vivo é uma vitória. Porque tem dia que é uma guerra, que é um negócio, que é uma coisa atropelando a outra. E aí a gente senta aqueles 5 minutos para olhar a rede social e a gente vê que a amiguinha tá bombando. A pergunta é, será que tá bombando mesmo? Ou será que é só uma vitrine? Gente, rede social não é termômetro de ninguém, não. Eu não deveria nem estar falando isso para vocês. Mas de novo, eu tenho que falar sobre isso. Rede social não é termômetro de ninguém. Você só conhece alguém quando você caminha junto com ela. E ainda assim, você não precisa se comparar com ela. Porque nós somos únicas.
E a nossa identidade é Cristo quem dá. Quem nós somos em Jesus. O que Jesus espera de você essa semana? O que Jesus espera de mim essa semana? Esse dia? O que Jesus está querendo me mostrar, me fazer aprender hoje? A Érica. A Érica tem que aprender algo que, de repente, a Fátima hoje não tem que aprender. Pode ser que ela tenha que aprender mais pra frente. Então, meninas, a nossa identidade é Cristo. A nossa função é levar pessoas para Cristo. Nós não somos o centro de absolutamente nada. Nada. Nós não somos a cereja do bolo. A cereja do bolo é Jesus. E se nós estamos fugindo desse foco, a gente precisa acertar a nossa lente todos os dias. Levar os nossos filhos, a nossa família a Cristo. O bom exemplo de mãe, de profissional, de esposa é para Cristo em primeiro lugar. Porque se você está buscando fama para você, ou eu estou buscando fama para mim, nossa, eu quero que todos me vejam como uma excelente esposa de pastor, porque o trabalho que eu faço é para Jesus. E se eu estou fazendo incompleto ou imperfeito, o Senhor vai me corrigir. E Ele pode usar pessoas para isso. Na verdade, imperfeito sempre vai ser, né? Porque nós somos imperfeitos e dependemos da graça de Deus. Mas o objetivo de ter uma identidade, de buscar, de orar, é se aproximar de Jesus. Esse é o objetivo. E volto a repetir, se nós não estamos firmados em Cristo, nós não vamos subsistir aos dias que virão. Então, meninas, que nessa semana nós possamos refletir nisso. A nossa identidade vem de Jesus. E nós não precisamos nos comparar. Nós temos pessoas que a gente se inspira, lógico, né? A gente se inspira em pessoas e fala, nossa, eu queria pregar igual essa pessoa, porque Jesus usa pessoas, a gente sabe disso. Mas o nosso melhor e maior modelo é Jesus. E perfeito é Jesus. Então, nessa semana, eu quero deixar essa palavra para vocês. E aqui o versículo que eu li diz que Jesus, ele nos fez para boas obras. Para que eu e você possamos desempenhar boas obras. Porque a fé sem obras, ela é morta. Então não adianta eu falar que eu sou de Jesus e não cooperar com o reino. Só que a forma como eu coopero pode ser diferente da forma como você coopera. E todos nós cooperamos para o bem coletivo do corpo de Cristo, para que em breve o Senhor venha nos buscar. Esse é o meu anseio e eu gostaria muito que esse fosse o anseio de todas vocês. Então, tenham uma excelente semana na presença do Senhor. Não esmoreçam, não parem de marchar, porque o nosso alvo é Cristo e nós precisamos estar firmadas nele. Ter pessoas como referência positiva, glória a Deus. Mas a nossa rocha, a nossa base é Jesus. E é Ele quem nos mostra quem nós somos e precisamos ser. Tá bom, meninas? Deus abençoe. Sábado nós temos nosso churrasco da família. Se você ainda não se inscreveu, procure a Débora, quem é aqui de Vila Conde, né, que vai participar conosco. Procure a Débora para fazer a inscrição e o pagamento para a gente poder comprar o que precisa. Tá bom, meninas? Um beijo. Fiquem na paz.